Saudações a toda a família NS Oculto. Eu me chamo César, mas sou corriqueiramente chamado por meus familiares e amigos pelo apelido de Sombra. Em dias atuais em que se encontramos, estou com 35 anos e moro juntamente com a minha família em uma pequena cidade chamada de Laranjeiras. Cidade esta que se encontra localizado a leste de Sergipe. Pois bem, este relato que será contado a todos vocês está em minha família há muito tempo e me foi contado por uma grande guerreira, Senhora Eva Pires, a minha mãezinha. Até os dias de hoje eu ainda lhe faço perguntas para tirar as dúvidas sobre todo o ocorrido. E apesar da idade bastante avançada, minha mãe sempre relata o mesmo ocorrido, chamando o acontecimento de uma noite bastante conturbada. Quando eu era bebê de colo e vivia aos cuidados de meu pai e minha mãe, os poucos alqueires de terra que minha família possuía acabaram por ser invadidos por um ser completamente negro, e seu rosto era completamente transfigurado. Em suas palavras, minha mãe dizia que este ser medonho tinha o costume de passar boa parte da noite perambulando ao redor de nossa casa. E apesar de possuir um aspecto animalesco, nunca apresentou nenhum tipo de ameaça à nossa família. Mas com o passar das noites que se seguiam, este ser passou a apresentar um comportamento mais agressivo. A criatura que minha mãe acreditava piamente que era um lobisomem começou a se aproximar cada vez mais de nossa casa. Então, quando foi durante uma madrugada, o lobisomem começou a se esfregar pelas paredes da casa. E bastou chegar de para a parede do quarto de meus pais, mais exatamente na parede onde ficava o berço que eu dormia. A criatura também passou a emitir sons aterrorizantes. Sua respiração visivelmente passou a ficar mais pesada. E um cheiro forte de carniça parecia impregnar todo o ambiente. As noites não vinham sendo nada fáceis para meus pais. Ambos acreditavam que aquele maldito demônio estava ali somente para uma coisa. Por eu ser uma criança recém-nascida, a criatura queria se alimentar de minha carne e beber do meu sangue. Durante os dias que se passaram, meu pai, que já vinha demonstrando grande preocupação, acabou tomando a decisão de reforçar as portas e janelas de nossa casa. Por eu ser ainda um pequeno bebê, eu passava a maior parte do dia e também da noite aurindo a vida no peito de minha mãe. Então, quando foi o início de uma noite que seria bastante conturbada, meu pai tratou de trancar muito bem as portas e janelas. E minha mãe me balançava de um lado para o outro do quarto, para que eu viesse a dormir. Depois que todos já haviam se deitado e esperavam que a noite fosse tranquila, durante a madrugada minha mãe acabou sendo acordada por uma grande algazarra que se ouvia em meio à mata. Latidos e gritos de cachorros que pareciam estar sendo atacados eram ouvidos em meio à mata fechada. E em meio a estes sons turbulentos, também se ouvia o esturro de uma criatura que não fazia parte da natureza que constituía a região que minha família morava.
Depois disso, não demorou muito para que tudo ficasse em silêncio. E o único som audível naquele lugar acabou sendo os barulhos ao redor de nossa casa. Meu pai, temendo que algo terrível viesse a acontecer, colocava sua mão em sua boca e fazia sinal para minha mãe ficar em completo silêncio. Mas devido aos sons estridentes que o lobisomem fazia do lado de fora, eu acabei sendo acordado. E de imediato, por estar assustado, acabei chorando. O lobisomem, por sua vez, depois de me ouvir em prantos, acabou se aproximando da parede. Tal ser demoníaco também passou a forçar a parede com o peso de seu corpo. E parecia que a sua única intenção era adentrar nossa casa de qualquer forma. O horário avançava a madrugada dentro. Foi então que, em determinado momento, minha mãe acabou percebendo que a janela do quarto em que eu e ela nos encontrávamos passou a ser forçada de fora para dentro. E tão logo ela percebeu que o lobisomem não demoraria para derrubar a janela, ela gritou por meu pai, que se encontrava na sala, à procura de alguma coisa que poderia nos ajudar a afugentar o lobisomem. Apesar dele saber da criatura, ele acabou não dando muita atenção para minha mãe. Então, somente depois de ouvir um forte uivo que cortou a noite, meu pai colocou a travessa sobre o meio da janela e correu em nossa direção. Minha mãe, coitada, acreditava que a criatura não descansaria até conseguir o que queria. O lobisomem andava ao redor de nossa casa e minha mãe tentava fazer com que eu ficasse quieto. Meu pai, que naquele momento já vinha se encontrando em completo desespero, passou a mão em seu facão e, seguido disto, passou a riscar a parede do quarto, acreditando que a criatura ia ouvir aquilo e iria embora. Mas isso de nada adiantou. Ambos sabiam que eu era o alvo da criatura. Foi então que minha mãe acabou se lembrando da época que morava com seus pais. Ela também falava sobre os dizeres do povo mais antigo. Minha mãe rapidamente pronunciou estas palavras: "Venha amanhã pela manhã buscar sal e pare de nos incomodar." E meu pai, em voz alta, mais uma vez pronunciou essas palavras. O lobisomem andou por mais 2 ou 3 vezes ao redor da casa e, seguido disto, foi embora. Somente no dia seguinte, meu pai e minha mãe, que se encontravam bastante cansados de passar a noite acordados para me proteger, acabaram sendo surpreendidos por um homem que batia à porta de nossa casa. Meu pai, naquele momento, levantou bravo, pois não tinha dormido nada durante a noite. Então, no momento em que ele abriu a porta, acabou se deparando com um senhor alto e de idade bastante avançada. Este senhor o olhou diretamente nos olhos e disse: "Senhor, só vim buscar o sal que me foi prometido e logo me vou embora." De imediato, meu pai se lembrou e foi até a cozinha. Então pegou um copo que foi prometido ao lobisomem e entregou o sal nas mãos daquele senhor. Depois disto, aquele senhor seguiu seu rumo sem olhar para trás. E o lobisomem nunca mais retornou até as terras de nossa família. Nunca mais se ouviu histórias, e muito menos comentários. Minha mãe conta que provavelmente o senhor que virava bicho
Deve ter ido perambular por outros cantos bem longe de nossas terras. Cordiais uivos a todos. Boa noite.